O presidente Trump considera todos esses imigrantes criminosos. O senhor disse agora há pouco que na conversa com o presidente Trump pode acertar de receber criminosos para o Brasil ou quem cometeu o crime por lá. Não, você não ouviu isso aqui. Não, o senhor disse não, você não ouviu isso aqui. Não exatamente dessa... Bom, o senhor disse... o senhor disse... Vamos conversar com ele. Se eu aceito que você faça a pergunta do jeito que você está fazendo... Dá a impressão que eu falei isso, eu não falei isso. Eu ia só terminar, porque para o presidente Trump eles são criminosos. O senhor falou de receber, por exemplo, criminosos de combustíveis. O senhor usou que já cometeram crimes... Não. Nós queremos é prendê-los. Eu não quero recebê-los, eu quero prendê-los. Ok. Era por isso que eu disse que eu esclareci uma declaração. Nós bloqueamos 250 milhões de litros de gasolina em 5 navios, entregamos para a Petrobras, essa pessoa mora em Miami, nós mandamos para o presidente Trump a fotografia da casa dele, o nome dele, e nós queremos essa pessoa no Brasil, é para combater o crime organizado, então nos entregue os nossos bandidos, é isso. Senhor presidente, muito obrigado por aceitar nossas perguntas. Eu quero te levar de volta para os Estados Unidos, onde você deve ir em breve. Nas questões das tarifas que nós temos visto, como é que o presidente está vendo que grandes economias estão sendo afetados? E também a questão dos minerais críticos, terras raras. Que tipo de discussão o senhor pretende ter com o presidente Trump na área de minerais críticos? Obrigado. Olha, na verdade, a pauta que eu quero conversar com o presidente norte-americano é muito mais ampla do que minerais críticos. Nós temos uma relação diplomática de 201 anos. É uma relação muito sólida. Nós fomos surpreendidos com o impacto das taxações dos Estados Unidos, porque ela foi feita de forma totalmente anômala, porque era uma coisa impensável você receber num Twitter, sabe, a determinação de um país de taxar o outro. Antigamente era feita uma reunião entre os ministros da Fazenda, entre os ministros da Indústria e Comércio. Não, mas ele faz o Twitter. Nós tomamos as decisões com muita cautela. Todos vocês sabem que eu tenho na minha cabeça a ideia de não tomar nenhuma decisão quando eu estou com 39 graus de febre. Tem que esperar a febre passar para a gente tomar a decisão. E eu acho que nós tomamos as decisões corretas. Uma parte das coisas já tinham sido mudadas pelo próprio governo americano, e agora nós tivemos a decisão da justiça americana, que tomou outra decisão, contrariando aquilo que era a tese do presidente Trump. Obviamente que eu não posso julgar a decisão da Suprema Corte de um país, não julgo do meu, muito menos de outro país. Mas o que eu quero conversar com o Trump é a relação entre Brasil e Estados Unidos. Nós somos as duas maiores democracias da América Latina, nós somos dois homens com 80 anos de idade, portanto a gente não pode ficar brincando de fazer democracia. A gente tem que tratar com muita seriedade. Eu disse por telefone ao presidente Trump, é preciso a gente pegar um na mão do outro, olhar um no olho do outro, para a gente ver o que a gente quer entre Brasil e Estados Unidos. E não tem veto, não tem nada proibido na mesa de negociação. Vamos colocar todos os temas na mesa de negociação. Se é para combater o crime organizado, nós estamos nessa para combater. Se é para fazer parceria com o Brasil, se é para poder explorar minerais críticos, desde que o processo de transformação aconteça no Brasil, vamos conversar. O que nós não vamos permitir mais é que os nossos minerais críticos, as nossas terras raras, sejam explorados como foi o minério de ferro durante tantos anos. A gente só cava buraco e manda o minério para fora para depois comprar produto manufaturado. Não. Nós agora queremos transformar no Brasil. Por isso que nós criamos um Conselho Nacional, sabe, de Política Mineral, subordinado à Presidência da República, para que a gente possa dar muito mais seriedade e objetividade no trato dessa nova riqueza que se apresenta nesse momento de transição energética que o mundo tanto necessita. Então a minha pauta com o Trump é uma pauta longa. É uma pauta que, da minha parte, eu vou discutir comércio, eu vou discutir, sabe, parcerias universitárias, eu vou discutir a população brasileira que mora nos Estados Unidos, mas eu quero discutir, sobretudo, qualquer assunto. Inclusive investimento americano no Brasil, que faz tempo que deixou de existir. Então, e eu não sei qual é a pauta dele. Mas eu espero que depois dessa reunião a gente possa estar garantido de que a gente voltou a ter uma relação altamente civilizada, altamente respeitosa, e que a gente não vai deixar de conversar por telefone quando tiver qualquer novidade entre Brasil e Estados Unidos. E eu quero também dizer para o presidente Trump que nós não queremos uma nova Guerra Fria.
Nós não queremos ter preferência por nenhum país. Sabe? Nós queremos ter relações iguais com todos os países. Nós queremos tratar todos em igualdade de condições e receber deles um tratamento também igualitário com os outros países. Se isso for possível, eu acho que tudo voltará à normalidade. E é isso que eu espero. Luciano Pádua, da Exame. Está tão bem assim, tão bonitão assim. Presidente, bom dia. Bom dia. Luciano Pádua, da revista Exame, como vai? Tudo bem? Presidente, eu queria voltar para o assunto da Índia. O senhor teve diversas reuniões ontem e eu queria entender duas específicas. Aqui o senhor teve privada com o primeiro-ministro Modi e com os empresários. Eu queria entender com o senhor um detalhamento maior, por exemplo, com o primeiro-ministro Modi. O que os senhores falaram, por exemplo, sobre o posicionamento geopolítico dos dois países no mundo em fragmentação? Com os empresários, queria entender se a gente tem uma cifra que a gente possa noticiar de quantos investimentos eles anunciaram. São os maiores grupos da Índia, por consequência, do mundo. Queria entender esse detalhamento maior dessas duas reuniões específicas, presidente. A minha conversa com o primeiro-ministro Modi, ela tratou da nossa relação comercial e da relação Brasil-Índia. A gente não entrou em detalhe sobre a geopolítica internacional. Eu sei o que pensa a Índia sobre determinados problemas, sei o que o Brasil pensa. Nós temos problemas em que a gente tem mais cautela do lado da Índia ou mais cautela do lado do Brasil, e a gente discutiu aquilo que nos une. O que nos une nesse instante é a nossa briga para que as nossas economias sejam fortalecidas e a gente possa sair da situação que a gente se encontra. Nós queremos nos transformar em países altamente desenvolvidos. Não discutimos nenhum problema que fosse polêmico entre nós dois, porque eu não vim aqui para discutir a divergência, eu vim aqui para discutir a confluência entre Brasil e China. E eu tenho muita afinidade com o primeiro-ministro Modi, muita afinidade. Não entrei nem em detalhe com ele sobre o acordo dele com os Estados Unidos. É um problema dele. É um problema dele, como o acordo que nós fizemos é um problema meu. Sabe? Porque eu acho que é assim que a gente constrói uma relação de confiança entre as pessoas. E foi extraordinária a conversa, extraordinária a conversa. Posso dizer que foi uma conversa muito exitosa, eu acho que para a Índia e acho que para o Brasil. Porque tem uma coisa sagrada na relação política que é a confiança que você tem nas pessoas. Quando você tem confiança, sabe, tudo facilita que as coisas aconteçam. Facilita a vida empresarial, facilita os acordos que nós fizemos entre ministérios. Foram vários acordos. Facilita a gente discutir parcerias, sabe, na questão da inteligência artificial. Tudo isso, eu posso dizer para você que com o Modi eu não tenho nenhum problema. A segunda coisa com relação aos empresários. Olha, eu estou conversando com os empresários que já têm investimento no Brasil. Todos eles falando bem da relação com o Brasil. Todos eles dizendo que vão fazer mais investimento no Brasil. Não caberia a mim perguntar, quando é que vocês vão investir? Quanto é que vocês vão colocar? Não caberia. Seria falta de educação da minha parte. Mas eu posso lhe garantir que, para minha surpresa, eu gostaria que muitos empresários brasileiros vissem o discurso dos empresários indianos sobre o Brasil, que possivelmente eles mudassem o comportamento deles também no Brasil. Posso dizer que os empresários indianos são muito otimistas com relação aos seus investimentos no Brasil. E é isso que eu quero. E pode ter certeza que vai ter investimento. E logo, logo você vai ficar sabendo, quando eles anunciarem. Vamos a mais uma pergunta da agência AFP, Buvan Baga. Olá, presidente, bom dia. Com a AFP, o senhor falou com paixão a pergunta sobre a reação possível da Corte Suprema dos Estados Unidos. O senhor tomou um princípio com relação às tarifas, de como você não pode ter guerra tarifária. E o segundo ponto é da sua resposta. Você acha que poderes médios como Brasil, Índia, Canadá, Austrália perceberam a importância de trabalharem juntos, em parte por causa das tarifas que foram impostas a eles?
e para uma maneira para também reagir às políticas de Washington? Olha, o dado concreto é que há muito tempo o Brasil defende que os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, se formem em blocos para poder negociar conjuntamente. É por isso que nós somos defensores do multilateralismo, porque se você permitir que um país pequeno negocie, sabe, com um país maior, o acordo sempre será prejudicial ao país menor. Essa é a experiência que eu trago do mundo sindical. Você não pode permitir que um trabalhador sozinho faça negociação com a empresa. Ou eles se juntam, se organizam e fazem o enfrentamento à empresa, eles vão sair perdendo. No comércio é a mesma coisa. Veja, nós passamos 26 anos para fazer um acordo com a União Europeia. 26 anos. Quando eu assumi a presidência do Mercosul, eu disse aos negociadores europeus, tanto ao Antônio Costa, que é, sabe, do Conselho, quanto a Ursula von der Leyen, de que eu queria fazer acordo, sabe, enquanto eu fosse presidente do Mercosul, porque o Brasil tinha a disposição de dar um exemplo ao mundo de fortalecimento do multilateralismo, sobretudo depois que o Trump anunciou as taxações de forma unilateral. Nós temos que dar um exemplo de que a gente pode, juntos, ter mais força para poder vencer essa batalha. Então, eu acho que os países como Índia, Brasil, Austrália e outros países do sul global podem estar juntos. Porque na negociação direta com a superpotência, a tendência é a gente sair perdendo. E como nós temos problemas, sabe, iguais, e temos interesses iguais, a gente tem que estar junto. Esse é um dos problemas da América do Sul. Ou seja, não existe possibilidade de nenhum país resolver o seu problema, sabe, individualmente. Não existe. Sabe, por que você fala isso? Eu falo isso porque nós temos mais de 500 anos de experiência. Nós temos mais de 500 anos. Embora todos os países conquistarem independência dos colonizadores, a verdade é que nós continuamos colonizados do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico. Então é preciso construir parceria com gente que tenha similaridade conosco, para que a gente possa somar o nosso potencial e nos tornar forte. É simples assim. Quando eu era dirigente sindical, eu ia para a porta da fábrica e dizia, olha, isso aqui é uma varinha. Uma vara sozinha eu quebro. E quebrava a vara. Aí eu pegava um monte de vara, colocava junto, eu falava, isso aqui é um feixe de vara. Sabe? Isso aqui é todos trabalhando juntos. Eu não consigo quebrar. Isso vale para os países. Isso vale para os países. Sabe? Nós precisamos ter fórum para discutir as coisas. Porque senão as coisas não mudam. Veja, nós estamos reivindicando há muito tempo a mudança no Estatuto da ONU e a mudança no Conselho de Segurança da ONU dos membros permanentes. Mas também a mudança dos países. É preciso ter mais gente no Conselho de Segurança. Não tem nenhum do continente africano, não tem nenhum da América Latina, só tem a China da Ásia. Ou seja, por que ainda não está no Conselho de Segurança da ONU? Um país com 1 bilhão e 400 milhões de seres humanos. Por que o Brasil não está? Por que a Alemanha não está? Por que o México não está? Por que a Nigéria não está? Por que o Egito não está? Ou seja, você tem muitos países com mais de 100 milhões de habitantes e poderia ter para quê? Para mudar. Para mudar, para a ONU voltar a ter eficácia, a ter representatividade. Porque do jeito que está a ONU, ela tem hoje pouquíssima eficácia. Ela não resolve nenhum problema. Ou seja, ela é capaz de fazer um belo diagnóstico, mas não ter um remédio. Então, se você só sabe fazer diagnóstico e não tem um remédio, você vai perdendo credibilidade. Então é preciso fortalecer a ONU se a gente quer que prevaleça, sabe, uma instituição, sabe, de importância vital para a manutenção da paz e da harmonia no mundo. Por isso que nós queremos fortalecer. E isso precisa estar junto. Da mesma forma é a questão econômica. Esses dias eu liguei para quase todos os presidentes propondo que a gente tem que dar uma resposta ao que aconteceu na Venezuela, ao que aconteceu em Gaza, ao que aconteceu na Ucrânia. Você não pode permitir que, de forma unilateral, nenhum país, por maior que seja, ele possa ter interferência na vida dos outros países. Aí você tem que ter a ONU para poder resolver esse problema.
E por isso que ela tem que ter representatividade. Então, eu acho que juntos, esses países em desenvolvimento e juntos os países do sul global podem mudar a lógica econômica do mundo. É só querer. A experiência que não deu certo, nós temos 500 anos. E nós vamos saber se queremos continuar ou queremos mudar alguma coisa. Eu sou daqueles que querem mudar.